Oi, Leona, tudo bem com você? Hoje a nossa aulinha é na área de conhecimento Ciências Humanas, componente curricular e História. Hoje vamos dar continuidade sobre o nosso conteúdo. Na aula passada falamos sobre o direito sobre a nossa democracia, certo? E também falamos sobre a Constituição Brasileira de 1998, quando tudo mudou. E hoje vamos falar de direitos políticos, que se inicia na página 248. Quais são os direitos políticos? Até onde eles são exercidos de acordo com a Constituição? Qual o seu direito na cidadania brasileira? O que você pode ou não pode fazer? Certo? Sabemos que o nosso direito ele tem que ser exercido e validado como cidadão, mas também devemos cumprir os nossos deveres, certo? Creio eu que você já viu algumas manifestações políticas pelas ruas, como cartazes, ou até mesmo hoje em dia vídeos, as pessoas falando da sua indignação dos direitos políticos, até onde que ela se atribui, certo? E aqui, na página 249, fala sobre o direito das mulheres pelo direito político. Mas antes, vamos falar sobre o RA. Peça o papai ou a mamãe para que acesse com você, como a tia diz, para enriquecer o conteúdo. Aqui, luta das mulheres por direitos políticos. Ainda no mundo atual, tem um certo preconceito da mulher vista na sociedade, certo? Você imagina antigamente como isso era visto. Mulheres eram somente para ser submissas aos homens. Então, nunca na cabeça deles que uma mulher poderia ter um trabalho acima ou igual dos homens. Isso era uma vergonha, tanto para a família, quanto para o marido, para filhos, ou qualquer outro, certo? Então você imagina a luta que essas mulheres travaram para que hoje nós mulheres tivéssemos os nossos direitos. Direitos também que são determinados iguais para os homens e para as mulheres. Direito de trabalhar, de vestir sua roupa sem ser condenada, direito de ir e vir, direito de opinar, porque antes não acontecia isso, Leonardo. Era muito difícil. Antes, somente os homens sentavam na mesa e somente opiniões dos homens era validada, certo? Como mudamos? Mas ainda precisamos mudar muito mais. E na página 249, fala alguns exemplos de mulheres que guerrearam mesmo pelos seus direitos. E na página 250 fala sobre o voto feminino no Brasil. E mostra essa imagem aqui, que é o primeiro grupo das eleitoras do Brasil no Rio Grande do Norte. Elas participaram das eleições em 1928. Então foram as primeiras guerreiras a lutar para que hoje a tia pudesse trabalhar, para que hoje a tia tivesse a sua dignidade de opinar, certo? Então devemos valorizar essas mulheres. E na página 251, pede assim, para que você leia e interprete essa imagem que está aí. E fala assim, identifique e escreva o período em que essa imagem foi elaborada. E qual o tema apresentado na imagem? Explique por que há esqueletos representados na imagem. Então, você vai ter que ler, claro que tem o texto base, mas você também tem que interpretar, entendeu? É somente a interpretação dessa imagem. E vamos para a ficha de atividade. Desculpa. Temos ainda mais conteúdo na página 252, que fala sobre o voto.
O voto, ele pode ser estabelecido acima de 18 anos. Antes não era assim. Somente homens feitos, casados e alfabetizados, certo? Antes, se você não tivesse uma alfabetização, uma formação, você não era considerado um cidadão brasileiro. Então, você também não tinha o direito de votar, certo? Já tem a diferença das mulheres. As mulheres já não podiam votar por ser mulheres. E tinha homens, por exemplo, homens agricultores que não poderiam votar, porque eles não tinham a formação. Como isso mudou, né? Hoje, acima de 18 anos, você tem o direito de votar ou não. Mas isso vai da consciência de cada um. Pesquisar quem são os eleitores, os candidatos, observar se é isso mesmo, se vale a pena, porque um voto, Leonardo, ele é muito importante para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso município, ou até mesmo para um bairro, certo? Que tem associação de moradores, que tem que ter uma votação para alguém nos representar. E na página 253, está pedindo assim: na vida em sociedade temos deveres e direitos. Os direitos são garantidos por lei, por meio da Constituição. O que é a Constituição? Lembra da aulinha passada? O que é cidadania? 3. Os deveres existem para organizar a vida em comunidade. E os direitos? 4. Explique o que é a biometria, porque a biometria é utilizada no processo eleitoral do Brasil. Quando as mulheres conquistaram os direitos? Vamos lá. Foi bom que falar sobre a biometria para te lembrar. Antes, você só votava se levasse o seu título e a sua carteira de identidade. Hoje, como a tecnologia ela avançou, hoje você usa o dedo, certo? Que é a sua impressão digital. Na verdade, bem antes, não se usava nem o título de eleitor. Era feito numa folhinha, você colocava numa caixa e ali era dito quem tinha ganhado. Depois passou para as urnas, que veio o título eleitoral. E agora temos a biometria, certo? Agora sim, vamos para a ficha de atividade. Vamos lá. Na página 131, Leonan, está perguntando assim: o que é cidadania? 2. Como os direitos e os deveres são representados para os cidadãos? Cite um exemplo. 3. O que é a Constituição? Explique por que um país precisa de uma Constituição. 4. Como é conhecida a Constituição atual do Brasil? Por que recebeu esse nome? E na número 5 está pedindo para que você observe e assinale aquelas alternativas que indicam que as crianças estão cumprindo o seu dever de cidadão. 6. Marque F para as alternativas falsas e V para as verdadeiras, certo? E na página 113, pede para que você observe esse gráfico, que é sobre a eleição de 2016. E está pedindo assim: identifique e escreva o tema do gráfico. B. Os dados apresentados estão divididos em coluna vertical e em linha horizontal. Identifique e escreva quais informações aparecem nas colunas. C. Das faixas etárias que aparecem no gráfico, quais são obrigatórias a votar? D. No gráfico, há informações sobre eleitores que possuem direitos facultativos de votar? Se sim, identifique e escreva quais são eles. Identifique e escreva o grupo que teve o maior número de eleitores. F. Identifique e escreva quais grupos tiveram o menor número de eleitores. G. Observando todos os grupos, qual apresentou maior número de eleitor? Tá bom, Leonan? Paramos por aqui. Qualquer dúvida, chama a tia no privado, tá bom? Beijo!